Bom dia, tudo bem aí? Bom, hoje a gente tem mais uma live. Já tô vendo aqui que o formato do Instagram tá diferente. Tomara que eu não apanhe um pouquinho hoje aqui do aparelho. Bom, hoje o tema é florescimento, o caminho para o bem-estar. A gente vai conversar com a Débora Lima, psicóloga. Ahn, já vou apresentando ela enquanto ela não entra. E, bom, a Débora Lima é psicóloga, psicoterapeuta, ela é docente em ensino superior, psicodramatista, coach, ela fez a formação de coach e programação neurolinguística, atuou 20 anos na área de desenvolvimento humano. O propósito dela e missão são ajudar as pessoas a florescerem, despertando seu potencial e recursos, empoderando-as para viverem seu propósito e viverem uma vida mais significativa, com mais plenitude e felicidade. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso, porque eu confesso, eu não conheço. Quando a Débora comentou, e deu uma tremidinha aqui, porque eu vou liberar a entrada da Débora, tá? Né, o florescimento, eu dei uma pesquisadinha, mas bem por cima, porque eu queria mesmo deixar a Débora falar. Cadê ela? Tô vendo um dedo. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo Nossa, tá bem? estranho hoje o Instagram. Mudou, né? Tô achando esquisito também. Falei, ai, Eu falei assim, nossa, será que é só comigo? Já tava aqui. Só porque a Mari mandou um monte de orientações. é a Vai dar obsessiva, né? ruim. É estranho, eu entrei, falei, ai, será que vai dar certo isso, gente? Mudou todo o formato, né? Eu não sei É, se quem assiste também tá vendo diferente. Aí depois o pessoal comenta. sim. Bom, entraram algumas pessoas, já vi a Rosângela Zarza, a Simone Corrazzo dando um oi, um bom dia, Dani. Bom, então vamos lá. Direto, na lata. O que é florescimento? Conta pra gente. Bom, então nem me aqueci, né? Eu vi que você já me apresentou, né? Eu tinha entrado, mas acho que estava dando ruim aqui. Bom, então, o florescimento é uma teoria, na verdade, é uma teoria do bem-estar, uma teoria desenvolvida por Martin Seligman. Quem é Martin Seligman? Né? Ele é o pioneiro da psicologia positiva e ele, na década de 70, estudou e fez diversas pesquisas sobre o desamparo aprendido, que são estudos precursores, né, da depressão, se fala, e de outras patologias, onde a pessoa ela não consegue, mesmo tendo recursos, não consegue lidar com aquela situação. Então, ele fez esse estudo na década de 70, até então, né, seguia a sua vida como psicólogo, e na década de 90, né, ele assumiu a Associação Americana em Psicologia. Ele foi presidente dessa associação. E quando ele se tornou presidente dessa associação, na verdade, ele já vinha vindo incomodado com o rumo que a psicologia estava tomando. Ele até brinca, né, que a psicologia perdeu o rumo dela e ele encontrou o dele. Ah, Por quê? bonito isso. É. Bem bonito, né? Ele ele começou a perceber que o foco da psicologia estava muito em tratar a doença, a olhar o que não estava funcionando no ser humano. E acabava deixando de olhar o que funcionava, né? O que a pessoa já tinha de recursos e de potencial. Ele até conta, assim, em um dos livros dele, que quando a gente trata o paciente, o cliente, olhando só para o que não está funcionando, né, focando a doença e não olhando o que ela já tem de potencial, o que ela tem de recursos, ao final do tratamento, ele não vai ter um paciente
curado, ele vai ter um paciente vazio, né? Porque tirou a doença, mas não tem nada no lugar, né? Então ele fala muito dessa questão. E aí ele até faz uma comparação, né? Existe a definição da OMS em relação à saúde, né? Que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E aí ele até fala dessa questão da saúde mental e versus a saúde mental positiva, né? Então, a saúde mental positiva justamente é olhar para esses aspectos que geram o bem-estar, que geram o florescimento. Então, a Tá. teoria do Desculpa, pode terminar, pode terminar. Então, a teoria do florescimento é olhar para o que funciona, né? Até depois, não sei se você vai ter alguma pergunta, mas eu posso contar como tiveram estudos precursores para chegar até a teoria do florescimento, né? E aí a teoria do florescimento, ela envolve 5 pilares. Para nós florescermos, então, eu criei essa analogia, né, que nós somos uma semente. Uma semente, se a gente olhar a sementinha, parece insignificante, mas que, na verdade, ela tem toda uma potencialidade. Então, o que a semente pode se tornar, né? E aí, a teoria do florescimento é justamente fazer isso, transformar essa semente no potencial que ela pode se tornar. Os pilares para isso é olhar para as emoções positivas, e até se a gente for pensar, né, você estudando neurociência, deve estar vendo muito essa questão de que nós temos um viés muito forte para a negatividade. Então, a gente lembra com muito mais facilidade de situações desagradáveis do que situações agradáveis, né? Então, existe até uma frase, não lembro o nome do autor exatamente, mas ele fala que nosso cérebro é como se fosse um velcro para experiências negativas e um teflon para experiências positivas. Ai, que triste isso! Não! Você vai ver isso na neurociência. Já tô vendo. Mas tem jeito, tem jeito. Um jeito, então, é nós estarmos despertos. Quando nós estamos despertos, a gente tem a capacidade de olhar. Ah, isso não foi bom, mas o que foi bom? Porque se nós formos analisar no nosso dia a dia, por exemplo, no final do nosso dia, a gente geralmente vai lembrar daquilo que não deu certo. Mas se a gente for olhar bem, aquilo que não deu certo, de repente durou 5 minutos do nosso dia. E as outras 23 horas e 55 minutos, né? O que aconteceu nesse período? Então, É verdade. tá dando uma travadinha, não sei se no seu. Pode ser também. Mas vamos, eu tô te escutando. Para mim tá fluindo. Pode continuar. Então, o primeiro pilar são as emoções positivas. Experienciar emoções positivas, despertá-las. Elas podem ser despertadas em relação ao passado, ao presente e situações futuras. O segundo pilar, então, até ele chama esses pilares, tem um nome, né? Um acrônimo chama PERMA, que é então em inglês, né? Mas eu vou falar em português. São as emoções positivas. O segundo pilar é engajamento, né? Então, você ter atividades e relacionamentos onde você se sinta engajado, situações, e aí pode ser desde então relacionamentos, um hobby, uma atividade profissional que você esteja ali tão mergulhado que você não vê o tempo passar. Então, o engajamento é um pilar para o bem-estar. O terceiro pilar são as relações saudáveis e positivas. Então, cultivá-las, desenvolvê-las, ter uma rede de apoio, rede de suporte. O quarto é ter uma vida com sentido, significado, propósito, né? Você ver sentido na sua existência. E o quinto são as realizações. Então, é usar as suas competências, os seus talentos, os seus recursos para realizar algo, para
construir algo, ter aí, realizar seus objetivos e suas metas. Bom, então essa é a teoria do florescimento. Ah, eu achei bem legal. Eu gosto, assim, quando tem pilares, porque ajuda a gente a enxergar, né? Ó, Débora, já tem vários comentários aqui. A Andressa Miyashiro, psicóloga, ela falou, já gostei, não só olhar a doença. A Simone Kohatsu, que também é psicóloga, ela escreveu ótimo, acredito muito nisso, Jung também tinha esse olhar para a potencialidade, e ela acrescenta, acredito em olhar para os presentinhos diários que recebemos. A Cris Galo, ela é uma pessoa da área de marketing, mas ela foi trabalhar com terapias complementares, né, barras de Access, e ela está dizendo, olhar para as coisas positivas é um treino, um músculo a ser desenvolvido. Então é bem isso mesmo, né? Não é o natural, é o que você falou, o nosso cérebro vai buscando as coisas negativas, né? Então a gente precisa de um esforço. E aí eu fiquei pensando um pouco, assim, né? Tem os pilares, tem ferramentas, né, na teoria do florescimento que nos ajudam. Sim, Salutogênese, Andressa acrescenta, foco na saúde. tem sim. Inclusive, para quem é terapeuta, né, para quem é profissional da área, tem um manual até, que é um manual de psicoterapia na psicologia positiva. São vários exercícios, várias ferramentas que podem ser utilizadas nos atendimentos, né? E também Mostra para de quem novo, Débora, manual. manual da psicoterapia positiva, manual do terapeuta. Então, o nome começa com psicoterapia positiva e embaixo o manual do terapeuta, que é do Mark Seligman e do Tayyab Rashid. São dois autores. Então, eles eles construíram um protocolo de 14 encontros, 14 sessões, trabalhando aí os diversos aspectos, esses diversos pilares da psicologia positiva. Ah, então ela é uma terapia com começo, meio e fim, ela é pontual. Não, na verdade, assim, e o que eu vejo de outros psicólogos que utilizam, você não precisa seguir os encontros exatamente como estão aqui. Você pode usar as ferramentas de acordo com o andamento das sessões. Né? Tá. Ah, dá um exemplo pra gente. Então, tem uma outra coisa que é bem importante também, tudo esses pilares, eles são sustentados pelas forças de caráter. O que são as forças de caráter? Né? Foi feito um estudo também com então, Mark Seligman e o Chris Peterson, e eles estudaram então, essa teoria das forças de caráter foi construída em 2004. Então, a psicologia positiva ela é recente, né? Ela É não nova, né? é nova. Então, os estudos começaram em 98. Né? E aí, em 2004, o Chris Peterson e o Mark Seligman, eles construíram essa teoria das forças de caráter. Então, eles fizeram uma revisão histórica da filosofia, ética das virtudes, educação moral, teologia dos últimos 2.500 anos. E aí eles classificaram 6 virtudes e 24 forças de caráter, que são as forças de caráter são os caminhos para você chegar a essas virtudes. Né? Então, as 6 virtudes é a sabedoria, a humanidade, justiça, moderação, né? Temperança, né? Coragem e transcendência. Essas são as 6 virtudes. E cada grupo de virtudes tem algumas forças de caráter, que são formas, né? São caminhos para você ter sabedoria, para você ter humanidade, né? E existe, a Rosângela até está comentando, existe uma ferramenta científica e gratuita que você pode descobrir quais são todos nós temos as 24 forças, porém nós temos o que é chamado de forças de assinatura, que são as nossas forças centrais, as nossas forças principais, que são as 5 primeiras na hierarquia das forças. Então, até um dos exercícios do manual é com base nas forças de caráter, é descobrir essas forças e
tem alguns exercícios, por exemplo, ele pede para, depois que você identificar as suas forças, se perceber utilizando essas forças no decorrer de um período. Porque às vezes a gente usa as nossas forças, a gente tem as nossas forças, mas não se dá conta delas. E até uma tendência quando alguém faz esse teste, esse treinamento, é falar, ah, mas isso eu já sabia, e menosprezar o resultado. Né? E não, então é um cuidado que tem que se tomar, porque você pode pensar em outras formas de utilizar, pensar na subutilização dessas forças, pensar na sobreutilização, que pode gerar conflito, porque se eu tenho uma determinada força de caráter, mas o meu marido, ele tem outras, essas forças podem colidirem. Interessante isso. Então, esse é um dos exercícios. Essa ferramenta chama Via, é isso que eu entendi? É via caráter, o site chama Via Via caráter. Caráter. Isso. A Simone estava perguntando, aí o pessoal já está se entendendo aí no chat, né? A Simone perguntou, a Rosângela já vai mandar o link para ela. Isso, bom, manda o link, por favor. E aí, guardem as forças de vocês, que eu vejo muita gente fazendo e aí esquece, depois não sabe onde colocou o relatório. Isso é muito importante para você se perceber usando as suas forças, né? Perceber quando você o subutiliza ou quando você usa demais, qual o impacto que pode ter, né, na sua rotina, no seu cotidiano, na sua vida. Né? Então, esse é um dos exercícios. A psicologia positiva trabalha muito com a questão da gratidão. Né? Então, existem vários exercícios de gratidão. Parece simples, mas o simples fato de você parar no final do seu dia e registrar 3 motivos pelos quais você é grato naquele dia, até combate o viés da negatividade, porque você neutraliza aquela nossa característica de lembrar só do que deu errado, né, do que não deu Verdade. certo. E aí tem vários estudos mostrando que o efeito do Diário da Gratidão para as patologias, para as doenças mentais. Então, é um dos exercícios que também faz parte do protocolo, desse manual. Que mais tem de exercício? Mas esse é super legal, né? Dos 3 motivos, eu não sabia que era um exercício, né? Geralmente, a Simone está falando, menina, estou escrevendo o Diário da Gratidão, olha só que coisa, tá vendo? E às vezes a gente nem sabe que tem Nem ciência. sabia. Né? O Né? que eu faço geralmente, Débora, é assim, eu sempre tenho uma listinha de coisas que eu quero fazer no dia, o que eu preciso fazer. E eu vou riscando conforme eu vou cumprindo. E eu adoro no final do dia ver que eu risquei tudo ou quase tudo. Ou coisas que eu não posso esquecer, por exemplo, já tem um post que eu tenho que fazer na terça-feira da semana que vem, que já está anotado aqui. Eu faço todo dia no final do dia. Então eu termino, olho o que eu fiz, né, tudo riscadinho, e eu já preparo para o dia seguinte. A Cris Galo também faz. Eu não entendi o nome, Kerliana? Diz que é Ana, maravilhoso fazer isso também. é a Ana. É a Ana Kelly, na Ana? verdade. Ah, Ana Kelly. Tá. Eu já sou meio ceguinha e eu fico olhando assim, falando, nossa, mas dá para entender, né? Então, acaba que espontaneamente acho que a gente acaba fazendo, mas é legal ter uma sistematização. Aí você ia falar de mais uma. Conta, porque eu adoro essas coisas. Falando ainda em gratidão, tem um exercício muito legal, né, que até recomendo, de Aí, lembrar. Paty, a Patrícia de Mesquita também, minha amiga, psicóloga também, psicodrama, ela falou, preciso fazer minha lista de gratidão. Aí, Paty, tem mais uma de gratidão, vamos ver. Identificar uma ou mais pessoas que fizeram algo importante para você, que você é grato por aquilo, mas que de repente na ocasião você não agradeceu como você gostaria, como deveria, ou agradeceu e quer agradecer novamente. Então, esse exercício é escrever uma carta de gratidão. Por que você, contando esse momento,
em que você se sentiu grata, se sentiu grato por aquela pessoa, por quê. E daí você pode ou mandar pelo correio, você pode entregar, ler para a pessoa. Então, até no livro ele conta, tem alguns exemplos que a pessoa leu para o outro. E o quanto é gratificante, faz bem tanto para quem está fazendo, quanto para quem está recebendo. Ah, seria legal fazer para si mesmo, né? Tô pensando aqui alternativas de criar em cima, né? Aí pode fazer para si mesmo, ou psicodramaticamente, casa bem com psicodrama, né, Débora? E fazer Sim. para pessoas que já faleceram também, né? Isso, inclusive ele fala que também pode ser para alguém que já faleceu, né? Você vai Ou que você não escrever. vê mais, você nem sabe mais onde está a pessoa, né? Sim, isso mesmo. Um outro exercício, até um exercício de perdão. Então, existe uma técnica que ele utiliza para esse exercício de perdão. E aí envolve até também escrever sobre isso. E quando a gente fala do exercício de perdão, não quer dizer que você vai fazer igual a carta da gratidão, ir lá entregar para a pessoa, ler para a pessoa. Pode ser que fique só para você. A ideia é que você se liberte desse sentimento que não te faz bem. Às vezes a pessoa nem lembra mais disso, a pessoa nem sofre por isso. Quem está sofrendo por essa questão é você. A tal da culpa, né? A Ana tá falando que é emocionante, ela recebeu de uma amiga, mas o dela eu acho que é da gratidão. Carta, é Acho isso. que não é do perdão, acho que é da gratidão. É, mas Sim. faz muito sentido, né? Porque às vezes a culpa é nossa, a pessoa não lembra mesmo, né? A Patrícia de Mesquita tá falando que saudade de receber carta pelo correio. Ainda Vamos tem isso. resgatar. Esses dias eu mandei também para algumas pessoas, né? E Você mandou? causa um efeito muito grande. As pessoas ficam super felizes que ninguém recebe mais carta hoje em dia, né? Então, Verdade. e tem um exercício também muito legal que é minha melhor versão, que é Como que é você isso? tem todo um roteiro, né, para fazer o exercício. Trabalha muito tem a ver com o psicodrama, né? Tem uma parte que chama de visualização, nós vamos chamar de psicodrama interno, que é se perceber, né? Se ver. Seria essa sua melhor versão? Daí tem um roteiro que ele propõe, mas daí você também fica livre para fazer da forma que você achar mais criativo, mais espontâneo, né? Então você vai falando sobre como que você gostaria, imagina a sua melhor versão, menos estressado, mais equilibrado, que se relaciona melhor com o outro, como que é? E aí faz a pessoa viajar, né, nesse psicodrama interno, nessa visualização, e aí depois tem um documento, uma ferramenta para preencher. Então, qual é essa melhor versão? E aí também casa muito com coaching, né? Que vai ter prazo. E o que é interessante é que a pessoa escolhe alguém para ajudá-lo a alcançar essa melhor versão. E essa pessoa, ela vai periodicamente, então vamos imaginar que eu faça esse exercício e eu escolho a minha irmã para me ajudar. Então, e aí eu vou combinar com ela que periodicamente eu defino qual vai ser a periodicidade, se vai ser semanal, se vai ser mensal. Ela vai me ligar para saber como eu estou neste processo. Então É tem muito a ver interessante. É. com a questão do pilar da realização, com o pilar do relacionamento, que é o quanto é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Você inclui as pessoas, né? O Rosalvo está comentando psicodrama interno, gratidão interna. A Rosângela Zarza falou de um que é o pote da gratidão, que eu Sim, nem imagino como é. Você conhece? E já A Cris Galo tá falando movimento e energia positiva. Como que é essa do pote da é gratidão? a mesma coisa do diário, ao invés de você ter o caderno diário, ou sei lá, o celular, que tem gente que faz no celular, você pega um pote bonitinho
até você pode construir, use a criatividade, deixa lá alguns papeizinhos, post-its, e todos os dias, ao invés de você escrever no diário, você vai escrever no papelzinho, colocar no pote, fechar o pote. E esses dias eu fiz e eu reli todos. Foi muito gratificante reler, foi muito gostoso. Ah, é mesmo, né? E ainda tem uma coisa concreta, né, Débora? Acho que a gente vê realmente, porque acho que, eu não sei se isso é neurológico, mas acho que quando a coisa fica palpável, dá mais concretude mesmo, né? Eu fiquei imaginando o pote enchendo, e agora você está falando de depois pegar os papéis e ficar relendo. Ai, deve ser muito legal mesmo. É que eu não sei se eu Sim. tenho. Eu tenho disciplina para um monte de coisa, mas para isso eu não sei se eu teria disciplina, assim, mas seria interessante. Eu já fiz um exercício parecido com esse, só que com dinheiro, de colocar dinheiro no pote, mas era outra coisa. Não tinha a ver com isso. Tem a ver com disciplina, né? Vai envolver realização. O que pode ser feito nesse caso é porque assim, quando a gente tem uma meta e entra na meta SMART, né? Então, quando uma meta ela é muito, parece inalcançável, ela não vai ser fácil de atingir, porque você não se imaginou fazendo isso por um ano, por exemplo. Se propõe a fazer uma semana, não precisa fazer a vida Ah, inteira, né? verdade. Fala, E aí fala da você vai. Meta Smart. Que você explicou já em algum post ali, mas ai, gente, memória horrorosa. Como que é a Meta Smart? A meta SMART é você pensar, né? Quando você estabelece objetivos e metas, pensar se essa meta ela é específica. Vou dar um exemplo. Eu quero me aprimorar em relação ao psicodrama. Então, eu vou estabelecer um objetivo para isso, né? Então, esse é meu objetivo. Eu vou me aprimorar em relação ao psicodrama. Mas como que eu vou me aprimorar? Então, eu vou ler um livro por mês de psicodrama. Então, é específica a meta, então eu especifiquei. Então, eu vou ler um livro por mês, né? Então, tem como eu medir se eu fiz isso? Então, o S, né, de específico, o M é de mensurável. Tem como eu medir se eu li um livro por mês? Sim, né? Eu tenho como condições de medir. Eu li, terminei, então do dia 1º ao dia 30, 31, eu li o livro que eu me propus a ler. Essa é importante, faz sentido, tem um significado para mim fazer isso, ou eu estou fazendo por fazer? Né? Sim, tem um significado que eu vou me aprimorar nos meus atendimentos, vou atender da melhor forma possível, melhorar as minhas técnicas. Então, tem aí uma importância, tem um porquê de eu fazer isso. Ela precisa ser alcançável, né? Eu preciso, não pode ser inalcançável. Por exemplo, eu não, se eu falar assim, eu vou ler 10 livros no mês, então os 12, né? Vamos pegar 12, que daí é o ano. Vou ler 12 livros de psicodrama em um mês. Pode ser que eu consiga? Pode, mas é bem improvável, né? Então, e Acho aí que sim. quando a gente tem uma meta improvável, a chance de desistirmos é maior, né? E daí entra no seu sentimento, vai ser tão desafiador que é melhor eu nem começar, né? E tem que ter um prazo. Então, eu coloquei um prazo. Eu vou ler um livro por mês durante o ano de 2020. Fechou o ano, vou conseguir medir se eu concluí, né, esse meu objetivo. Então, isso é uma meta SMART. Tá. Então ela é bem definida, né? Sabe o que eu acho legal, Débora? Eu tô aqui pensando com os meus botões. Como é legal misturar os recursos que a gente tem de várias abordagens, né? De várias experiências. Porque você também é coach, né? Você é psicodramatista, você tem estudado, se aprimorado na psicologia positiva, né? A teoria do florescimento. Então é muito legal ir casando, né? As ferramentas
isso a favor da pessoa que está ali com você, né? Paciente, coach. Então, eu acho Sim, muito legal isso. é Então, estou aqui muito, pensando, né? fica muito rico, né? Então, você pode sim, e aí, se você olhar, as ferramentas, os exercícios acabam se complementando. E você conseguindo, às vezes tem um nome diferente, igual para o coaching, para a psicologia positiva, o nome é visualização, mas para o psicodrama é psicodrama interno. Se trata de atividades similares, né? Com nomes diferentes, mas com benefício. Eu acho que o importante é o benefício, né? Então, isso é muito legal, não tem nada enrijecido, né? Uhum. É bem legal. Ai, mas eu posso pedir mais ferramenta? Porque eu gosto de ferramentas. Tem mais ferramenta? Deixa eu. Tem uma técnica que se chama savoring. O que é o Savoring. savoring? O savoring, ele é uma técnica muito parecida com exercícios de mindfulness, que você conhece bem, né? Conheço. O mindfulness, ele te orienta, né? Você sentar tranquilamente, num lugar relaxado, né? Então, prestar atenção na sua respiração. E se os pensamentos surgirem, você não vai julgar, né, esses pensamentos, mas você não vai se apegar a eles, vai deixá-los ir. O savoring, ele é parecido até você sentar num lugar relaxado, prestar atenção na sua respiração, né? Deixar os pensamentos virem. E aí a diferença é que quando surgirem pensamentos, situações de emoções positivas, emoções agradáveis, você vai se prender a elas. Então você vai intensificar e Hum, prolongar a sensação dessa emoção. Então, o savoring, a tradução é saborear, né? Então, você vai saborear aquela sensação, aquela emoção, aquela lembrança de algo que aconteceu. Então, é uma técnica também que pode ser usada. Quando a gente fala de emoções positivas, até emendando já, em alguns exercícios que eu gosto de fazer, por exemplo, as emoções positivas, elas podem ser despertadas no presente, passado e futuro. E aí, quando nós falamos de emoções positivas em relação ao passado, principalmente com pessoas que elas acabam tendo esse viés da negatividade muito, muito presente, que são pessoas que quando olham para o passado, só com pesar, com lamentação, de uma forma que tudo foi, né? E aí esse exercício é muito bom para a pessoa olhar de uma forma diferente, né? Então eu peço para olhar fotografias do passado, para resgatar a sensação, né, de realização, de orgulho, que são sentimentos que são despertados quando a gente fala de emoções positivas do passado. Então, orgulho, realização, satisfação. Então, um deles é olhar fotos antigas, né? Então, é um exercício que eu gosto de propor. E existe também um exercício que se chama avaliação positiva, que é você escrever a sua história focando em aspectos positivos da sua história. O que você aprendeu com a sua história? Né? Porque quando a gente olha para o nosso passado, pode ser que tenham coisas que nós nos arrependamos, que não foram tão positivas, que não foram legais. Que se a gente pudesse, a gente pegava a borracha e apagava, ou ia lá e mas a gente não pode fazer isso. Então, dessa história que eu vivenciei, desse momento que eu vivenciei, o que eu aprendi? O que eu desenvolvi em relação a esse momento que eu passei? Tem muito a ver, inclusive, com aquele vídeo que o Rosalvo nos passou, né, do Rosandro.
Rosandro, acho que é o nome dele, que fala não sei se você viu o vídeo, que a geração passada passou por desafios, adversidades e se colocou na mente, né, se propôs a não deixar com que os filhos passassem por essas adversidades. Então, super protegem os filhos. O que essa geração esquece é que essas adversidades é que fizeram com que ele seja aquilo que ele é, né, naquele momento. Então, o exercício da avaliação positiva é esse: olhar o seu passado e, mesmo com situações de adversidades, o que você agregou com essa situação? Isso te fortaleceu? Isso te deu experiência para lidar com outras situações no futuro? E até mudar a pergunta, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, por que isso aconteceu comigo? Que é uma pergunta voltada... Vítima, né? Não vai resolver, né? Então, é olhar e fazer perguntas voltadas ao futuro. O que eu posso aprender com isso? Não, é muito legal, porque dá uma ressignificada, né? Isso, é ressignificar. Eu achei muito legal. Agora, essa de escrever a história eu achei sensacional. O outro dia eu estava pensando um pouco, né? Porque aconteceu uma situação no Congresso, aconteceram várias situações no Congresso de Psicodrama que aconteceu semana passada, questões sobre homofobia, racismo e tal, e isso me fez fazer um filminho das coisas da minha vida, né? E aí seria muito interessante também. E aí você está falando, porque eu fiz esse exercício essa semana, mas com outro viés. E seria muito legal também fazer isso. E ainda pensei, falei, um dia eu quero sentar e escrever uma autobiografia, mas no sentido de exercício, não no sentido de publicação, né? Porque assim, gente, quem sou eu, né, para fazer uma autobiografia? Mas seria uma coisa para mim, assim. Não é? Por que não? Ah, não. Ó, mudando de assunto, a Patrícia está falando, isso é muito bom, olhar para o que não foi bom e resgatar aprendizado, né, sobre isso de escrever a própria história, né? Mandela tem uma frase, né? Que a gente nunca erra, ou a gente ganha ou a gente aprende. Ótimo! O ruim é quando a gente não aprende e fica repetindo a mesma coisa, né? É, isso mesmo. Então, Que também é muito tem que comum. olhar para isso, tem que estar desperto para isso, né? É, então, é a segunda vez, acho que você fala dessa palavra desperto. É a mesma coisa que ter consciência, de dar foco, dar atenção. Sim. Você está presente. E aí tem muito a ver com mindfulness, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com a Monja Coen, né? Lá num livro dela que ela até fala, né? Quando a gente está desperto, a gente tem atitudes diferentes, né? Tem atitudes mais assertivas, entende se vale a pena ou não entrar num determinado conflito, numa determinada discussão. Para isso, nós precisamos estar despertos. Até É. porque eu não sei se você vê isso no Mindfulness, mas a nossa tendência é fazer 40% das nossas atividades diárias no piloto automático. Então, estar desperto é sair desse piloto automático. A gente faz na mindfulness sim, prestar atenção nas coisas, tipo lavar louça, tomar banho, comer. O comer, eu juro que eu me esforço, mas eu não consigo ficar prestando tanta atenção. Eu quero comer logo. Esse é um problema. Ó, a Rosângela tá falando, faz uma linha do tempo de aprendizagens e conquistas. Outro exercício interessante para despertar consciência. Realmente, a linha do tempo é bem poderosa, né? A gente usa bastante. Você faz também, Débora, a linha do tempo? Eu fazia quando eu ministrava treinamentos, inclusive por muitos anos eu ministrei treinamentos de integração de novos profissionais em empresa, e um dos exercícios que eu utilizei até nos últimos treinamentos era a linha do tempo. E o quanto as pessoas se davam conta, nossa, eu não imaginei que eu não me lembrava disso, foi gostoso, foi revigorante. Então, elas traziam assim, um depoimento, porque a gente esquece.
E aí entra até a questão da gratidão, porque quando a gente não usa a gratidão, quando a gente subutiliza a gratidão, nós temos como garantido que a gente pode respirar, que a gente pode fazer as coisas que a gente faz, que a gente pode acordar todos os dias. É como se fosse garantido. Não, são motivos de gratidão. É verdade. É, mas é aquilo, né? A gente não para mesmo para se dar conta, né? Para dar atenção. E nessa geração aí que a gente tem falado muito dos usos dos aparelhos eletrônicos, das telas e tal, é difícil mesmo ficar no automático, eu diria até que mais do que 40%, né? Algumas pessoas. Eu não fico tanto assim. Eu uso mais como ferramenta de trabalho, mas não fico muito, não. Você fica? Esse, Não, eu tenho algumas, por exemplo, eu determino alguns horários, tem dia que eu não consigo cumprir, né, aquilo que eu me propus. Mas eu determino os horários que eu vou ficar e chega sexta-feira à noite eu já nem pego mais e no final de semana eu evito, não fico muito nas redes sociais, não. Então, acabo ficando hoje mais por conta do Instagram, das postagens que eu preciso fazer, que acaba sendo cansativo e desgastante. Por isso, até eu me esforço para não ficar exageradamente. E eu sinto que quando eu fico exageradamente, impacta em ansiedade, insônia, né? Então acaba trazendo diversos impactos para a minha saúde mental. os seus pacientes têm trazido essa temática de. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia e tal, mas também eu acho que ficou muito fácil a gente culpar a pandemia por tudo, né? Então, por exemplo, insônia, trocar dia pela noite, mas talvez esteja muito relacionado a isso que você está falando, né? Como que a gente olharia essa situação por um viés da teoria do florescimento? Como que seria isso? Vamos fazer um exercício. Assim. Muito, muito legal essa pergunta, porque um dos pilares do florescimento humano é o engajamento. É você ter atividades que, daí ele até usa o termo flow, né? Que você esteja no estado flow, no estado de fluxo, no estado de total concentração. Então, o que que é o flow? Você já deve ter feito isso em algum momento, fazer alguma atividade que você não conseguia parar, porque você não sentia fome, você não sentia frio, não sentia sono, porque você estava totalmente engajada com aquela atividade, concentrada naquela atividade. Aí você pode falar, mas as pessoas ficam assim na internet, nas redes sociais. A diferença é que a internet ela não desenvolve recursos psicológicos, não desenvolve a sua resiliência e não te leva a nada. Não tem um objetivo final, não tem um resultado final. Uma atividade de alto flow, de alto engajamento, é uma atividade que é desafiadora, te deixa nesse estado de total concentração e que no final você tem um resultado e você fala, nossa, que legal, né? Consegui fazer. Olha, você enxerga o resultado daquela atividade. Então, a orientação é substituir atividades de baixo flow e que, na verdade, drenam a sua energia, sugam a sua energia, como não só rede social, mas, por exemplo, maratonar série, né? Ah, É, é uma não! atividade é uma atividade de baixo flow, né? Não! Eu sei que assim a gente às vezes faz, mas eu não é tão. Eu mesma percebo. Quando eu tô ali muito querendo ver, me gera uma ansiedade tão grande. Esses É dias mesmo, verdade. eu evito ver série, mas eu me rendi, tô vendo a This Is Us. Eu também. Então, assim, às vezes eu me coloquei como meta, eu vou ver só 3 capítulos por dia. Só que tem dia que eu não consigo, né? Mas eu coloquei essa meta, vou ver só 3 capítulos por dia.
Nossa, Então mas eu a gente percebo tá a gente tá tão engajado na série, a gente se envolve tanto com a família da protagonista. não, é Não, mas maravilhosa, tô assim. brincando, eu entendo isso. Aliás, você sabe que finalmente eu entendi o conceito de flow. Interessante, né? Porque eu não tinha entendido. Ai, olha, esse último comentário, quem estiver lendo, releva, tá? Que alguém dorme. Eu durmo mesmo. Ai, mas mudando de assunto, a Paty está falando muitos pacientes fazem maratonas de séries. Aumenta Compensatório, né? demais. É bem compensatório, né? Assim, você está falando do flow, então eu estava dizendo, né, que finalmente eu entendi o conceito de flow. E faz muito sentido. Eu estava até resgatando aqui situações ou experiências. Eu estava tão concentrada que nem fome eu sentia. É raro, viu? Porque eu sinto fome o tempo todo. Então você deu esse exemplo assim, eu falei, agora eu entendi que é o tal do flow, né? E que eu também não sabia que a tradução era engajamento. Eu não sabia que em português era engajamento. É fluxo, né? A tradução é Ah, fluxo, mas fluxo. está associado com o pilar do engajamento. E aí você trouxe uma questão muito importante, que é a questão com a questão da pandemia, as pessoas passaram a não dormir bem, e aí culpar a pandemia. E o quanto, às vezes, uma rotina desregrada leva a essa insônia, né? E aí, o quanto é importante as práticas de higiene do sono, dormir sempre no mesmo horário, procurar acordar cedo, mesmo que você não tenha algo para fazer. Então, evitar telas antes de dormir, que é algo que muitas pessoas vão para a cama com o celular, ficam em redes sociais, isso impacta demais o sono. Tira o sono, né? Ele desperta as telas azuis que chamam, né? Então, a tela, tem até alguns recursos do meu celular, tem, né? Você mudar a cor da tela, ela fica uma laranjinha, né? Que é luz escura, alguma coisa assim. O Olha pessoal se só, enganando aí. a gente vai se burlando, né? E não é só isso. Porque olha só, quando você fica numa rede social, você fica assim, ó, passando o dedo, vendo um monte de imagens. Por mais que você não se engaje ali com aquela imagem, ela ficou registrada na sua mente. Isso sobrecarrega a sua mente. É a informação que está sendo introduzida, né? Então talvez a gente tenha que ir mais para analógico, né? Ao invés de ficar no digital. Eu acho que é outro tipo de estímulo, né? Mas Sim. dizem aí, né, os especialistas da higiene do sono dizem que o certo é a gente ir para a cama somente na hora de dormir, né? Eu não consigo. Mas eu acho que meu organismo acostumou assim. E eu não fico no celular, eu fico na televisão mesmo. E eu acabo dormindo. Ou eu leio e durmo, ou eu vejo alguma coisa e durmo. Então, para quem não tem dificuldade para dormir, talvez não faça tanto sentido, né? Eu tenho É, dificuldade para dormir, então eu tenho que ter uma rotina bem disciplinada para isso. Eu percebo, se eu fico muito no celular, por exemplo, se eu tenho live à noite, eu tenho dificuldade para dormir, né? Então, tudo ah, que muda muito a minha rotina impacta no meu sono, né? Eu tenho sono muito leve, então eu preciso olhar para isso. Você que não tem essa dificuldade, não vejo problema. E aí, voltando à questão do engajamento, procurar atividades que engajem, e aí envolve muito autoconhecimento, porque o que engaja não é o mesmo que vai te engajar ou vai engajar outras pessoas, né? é verdade. Ó, só um comentário da Sara aqui, que a televisão para ela é como se fosse uma música de ninar. Para mim também. A televisão, é que eu não tenho televisão no quarto, mas eu já tive, e com a televisão eu não tinha problema, né? Eu também não tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Já são 10 para as 11, a gente passou muito rápido. Você quer falar alguma coisa que você acha importante sobre a teoria do florescimento? Ou se alguém tem alguma pergunta aí, aproveitar que a Débora está aqui com a gente, porque passa muito rápido. E eu acabei de me dar conta, Débora, que eu não sei onde é o botão de encerrar a live nesse formato novo. Eu estou Deve ser no procurando. xizinho.
Ai, será? E se eu perder? Ai, não quero perder a live, gente. E subiu uma notificação no início. Mas eu acho que não vai. Não, mas pode deixar, vamos continuar com o tema que depois eu me viro aqui. Quanto é desafiador, né? Ai, gente, bem na hora que a gente acostuma, o negócio muda, que coisa! É verdade. Deixa eu ver o que eu não falei que eu poderia trazer. Ah, Ai, já sei! Posso. pode. Você, essa semana, você definiu a semana como uma semana do propósito, a semana do Isso. Ikigai. O mês, é o mês? E eu queria É, que você falasse disso, porque o Ikigai é algo que vem da ilha de Okinawa, do Japão, que é do lado da família da minha mãe. Eu fiquei tão curiosa, falei, eu vou pedir para ela falar sobre isso. E aí, sim, antes de você, eu queria que você falasse, pode ser? Não sei se tinha outra pode. coisa. Também é da família do meu marido, o Kinawa. Hum, Então, o que que é o Ikigai, né? Como você falou, é um termo que tem origem em Okinawa, que são ilhas ao sul do Japão. E em Okinawa existe a população com a maior longevidade e eles batem recordes de serem super centenários e de serem centenários e super centenários. Então, são pessoas que vivem mais de 100 anos. E vivem, não só vivem mais com mais saúde. Então, eles têm mais saúde e mais longevidade. E aí, os pesquisadores ficaram curiosos, foram entender por que que eles vivem mais, por que que eles têm mais saúde. E também eles, pelo que eu vi em outro documentário, que é o RAP, não sei se vocês já viram, também fala de Okinawa, que também é uma população que é feliz, né? Tem um nível maior de felicidade. E Ikigai, então, eles foram entender o significado da palavra é razão de viver aquilo que dá sentido para a sua vida. Então, conversa muito com a teoria do florescimento humano, no sentido desse pilar do propósito, do sentido, significado. E aí tem as 10 leis do Ikigai, né? Então, deixa eu até, não lembro de cabeça, mas existem as 10 leis do Ikigai. E existe uma mandala Ikigai. Deixa eu só pegar aqui para relembrar as leis. Então, a primeira lei do Ikigai é nunca deixar de fazer aquilo que você ama, que é usar os seus recursos, os seus talentos, a sua potencialidade a vida inteira. E até eles falam, nunca se aposente. E na verdade, assim, não quer dizer que você tenha que trabalhar a vida inteira, mas você se engajar em algo que faça sentido para você a vida inteira. A segunda lei é ter calma, né? Até eles trazem a questão, né, da degeneração do cérebro de pessoas que são muito estressadas, muito nervosas, né, que isso vai impactando e pode trazer aí doenças futuras. Terceira, não comer até se encher, bem desafiadora essa, né, principalmente agora não mais, né, mas em festinha de criança que você quer comer como se não existisse amanhã. E eles têm muito claro essa questão. Existe até um nome, eu não lembro o nome, mas comer até ter o estômago com 80% de saciedade. Então, não comer até 100%. Até porque o cérebro demora mais tempo, né, para identificar que ele já está saciado. Se rodear de bons amigos, que é a quarta, a quinta, se colocar em forma para o próximo aniversário, essa eu acho o máximo, porque tem smart. Porque se colocar em forma para o último aniversário é uma forma de você ter uma meta. Então, quando eu vou me colocar em forma? Até meu próximo aniversário. Bom, eu tenho até maio para perder os quilos que eu ganhei. Tenho. A sexta é sorrir, né? Sorrir sempre. A sétima, reconectar-se com a natureza. E é muito curioso, né, que no Japão existe uma terapia que chama terapia da floresta.
que é uma terapia onde as pessoas vão para um lugar verde, uma floresta, e aí ficam lá totalmente desconectadas do restante e ficam conectadas, prestando atenção, né? Então usando as técnicas de savoring, de mindfulness naquele momento, né? Isso, na verdade, a terapia da floresta eu vi num outro livro que se chama Wabi Sabi, também é um termo japonês, oriental. Oitava, agradecer, aí entra a questão da gratidão. 9, viver o momento, viver o presente, como o nome já diz, é um presente. E a 10ª lei, que é viver o seu Ikigai, que é viver o propósito. E aí, quando a gente fala de viver o Ikigai, existe a mandala Ikigai, que é você pegar aquilo que você ama, você integrar com aquilo que você é bom em fazer, daí você encontra uma paixão. Se você pega aquilo que você é bom em fazer e você pode ser remunerado por isso, você encontra uma profissão. Se aquilo que você pode ser pago para fazer é bom para o mundo, é aquilo que o mundo precisa, você encontra uma vocação. E se aquilo que o mundo precisa é aquilo que você ama, você encontra uma missão. E quando você integra esses 4 elementos, a sua paixão, a sua profissão, com a sua vocação, a sua missão, você encontra o seu Ikigai. Então, o Ikigai é você integrar todos estes aspectos. Ai, parece fácil, mas não é não, né? Eu já tô aqui, eu já tô quase me sabotando nas 10 leis do Ikigai. Eu falei, esse aí, esse daí não sei. Tem vários que eu já faço, mas tem uns que eu falei, será? Acho que eu não consigo. Olha a sabotagem já. E a parte está falando muito legal. Pois é. Faz perguntas, transforma num exercício. Metas, né? Eu achei bem legal. Então, só que assim, nosso tempo está curtíssimo. Se alguém quiser falar com você, tirar mais dúvida, pode entrar em contato com você, te chamar no direct. Como é que faz? Sim. Meu filho entrou, filho, que saudade, só a distância, né, fiote? Quem imagina, né, a Mariana com essa cara de criança ter um filho já adulto. Um filho de 22, que tá do outro lado do mundo. Sim. Então, Débora, as pessoas podem entrar em contato com você, né? Sim, podem, fiquem super à vontade, né? Pelo direct, por mensagem, fiquem à vontade. Se quiserem, depois eu passo outros contatos, né? E até no posts. Da conclusão, eu lembrei que eu esqueci de te agradecer, Mari, pelo convite, por poder compartilhar esse conhecimento, essa teoria que eu penso que pode contribuir muito, né? E até acho que é legal falar que, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a teoria do florescimento humano não quer dizer que precisamos estar felizes o tempo todo. Não, mas que nós podemos olhar o que a gente já tem de positivo, de recursos, de potencialidades, e até usar isso para lidar com as adversidades, né? Nos fortalecermos, nos tornarmos resilientes. Então, existe até, né, uma imagem de que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo. Não é isso, né? Com certeza. Com certeza. Débora, eu que agradeço a sua disponibilidade e gostei bastante da teoria do florescimento. Foi a melhor forma de conhecer, eu acho, conversando com você. E, bom, torce aí para conseguir salvar essa live. Vai conseguir sim. Porque se eu perder... bela teoria, obrigado, Rosalva falou. Se eu perder, a gente vai ter que fazer de novo. Vindo de um mestre, fico super... me sinto muito grata. Vou escrever no meu diário da gratidão hoje, que o meu mestre contou aí, bela teoria. E tá todo mundo agradecendo. Torce para salvar, senão a gente vai ter que fazer outra, hein? Vamos. Bora lá. Então tá bom, obrigada, viu? Beijo. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.